Se a gente pensa em ciência, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Ah, um laboratório, com certeza. Um laboratório, tubos de ensaio, alguém de jaleco branco, algo, sabe, muito metódico, frio, objetivo. Um livro de regras do universo. Exato. Mas a fonte que a gente tem em mãos hoje, uma apresentação chamada A Ciência como Atividade Humana, da professora Fabíola Salgueiro, propõe, virar essa imagem de cabeça para baixo. A nossa missão aqui hoje é justamente essa, mergulhar de cabeça nessa ideia de que a ciência, antes de mais nada, é feita por gente. Com paixões, com teimosias. Erros, acertos. Então, como é que essa atividade humana realmente funciona? Quais eram os objetivos dela 500 ou 2.000 anos atrás? E o que acontece quando a gente percebe que a história da ciência não é uma linha reta sempre para cima? Essa é a grande questão. E olha, pensar assim muda tudo, né? Porque nos força a olhar não só para os resultados, as grandes descobertas, mas para o processo. O processo. E esse processo é bagunçado, cheio de controvérsias, becos sem saída e, como a gente vai ver, com diferentes tradições que competiram e colaboraram ao longo dos séculos. Certo. A gente vai explorar como o conhecimento é construído, às vezes esquecido por milênios e depois redescoberto. É uma história muito, muito mais humana do que a gente imagina. Perfeito. Então vamos começar pelo básico, que na verdade não tem nada de básico. O que, afinal, é ciência? Boa pergunta. A fonte dá umas pistas. A mais simples é conhecimento da natureza e exploração desse conhecimento. Mas isso parece amplo demais, não? Filosofia também não seria isso, de certa forma? É uma ótima pergunta. E é aí que as definições começam a ficar, digamos, mais específicas. A fonte traz uma visão clássica, de que é um saber metódico, rigoroso, que se pode ensinar. Ok, mais acadêmico. Isso. Mas a visão moderna, que é a que mais nos influencia hoje, adiciona uma camada fundamental: a busca por uma explicação racional e objetiva da realidade. Tentando achar relações universais. Exato. E o ponto-chave é a capacidade de prever resultados com base em causas controladas. Não é só explicar por que a maçã caiu. É prever com que velocidade ela vai cair da próxima vez. Exatamente. Essa capacidade de previsão parece ser a grande virada de chave. O que separa, talvez, a ciência moderna da filosofia natural antiga. Sim, e essa capacidade depende de uma coisa que a fonte destaca de forma quase desesperada, com 6 pontos de exclamação: o método. Ah, sim, eu vi isso. Não há ciência sem um emprego de métodos. Não é um detalhe, é a alma do negócio. É o caminho a seguir para se chegar à verdade nas ciências, como um dos autores citados define. Perfeito. Ou seja, o que define a ciência não é ter todas as respostas. De jeito nenhum. É ter um jeito rigoroso de fazer as perguntas e testar as possíveis respostas. É o processo. Exatamente. Um método é o conjunto de procedimentos que a gente usa para propor um problema e, crucialmente, testar uma hipótese. É o como se investiga, não apenas o que se encontra no final. Faz todo sentido. Por isso que uma hipótese que se prova falsa com o método ainda é um avanço. Ainda é ciência de qualidade. E se o como é tão importante, o porquê de se fazer ciência também parece ter mudado drasticamente com o tempo. A fonte nos leva numa viagem que começa na Antiguidade Clássica. Lá, o objetivo era surpreendente. Bem diferente do que a gente pensa. Era esclarecer e aperfeiçoar aquele que buscava o conhecimento. Quase uma terapia, uma jornada de autoconhecimento. Totalmente. A busca pelo conhecimento da natureza era uma forma de cultivar a virtude, de se tornar uma pessoa melhor, mais sábia. O foco era interno. E aí pulamos para a Europa renascentista e o jogo vira. Vira completamente. A motivação se torna teológica. A ciência passa a ser uma ferramenta para desvendar os planos de Deus e sua criação. O cientista vira uma espécie de leitor da mente de Deus. Isso. O universo é um livro e a ciência é a gramática para decifrar a mensagem divina. Que salto! Um salto gigantesco. E então vem outro, nos tempos modernos, que nos leva ao que a gente reconhece hoje. Que é Ampliar o conhecimento tanto por amor ao saber, quanto por seus usos sociais e técnicos. a evolução é incrível.
E mostra como a ciência nunca existiu num vácuo, né? Ela sempre esteve ligada ao que a cultura de cada época valorizava. Precisamente. E para amarrar essa ideia da motivação humana, a fonte traz uma citação de Epicuro, de mais de 2.300 anos atrás, que é genial. Qual é a ideia? Ele diz algo como: se não fôssemos perturbados por nossos medos sobre os fenômenos do céu, sobre a morte, não teríamos necessidade alguma de estudar a natureza. Uau! É fantástico! Ele está dizendo que a ciência nasce do nosso desejo de paz de espírito, de acalmar a ansiedade existencial através da compreensão. Ok, essa parte da fonte me pegou de surpresa. A gente tem essa imagem da ciência moderna nascendo na Europa com Galileu, Newton. A narrativa padrão. Mas o texto vira isso de cabeça para baixo. Ele afirma que por 15 séculos a tradição oriental era superior ao ocidental. Superior! Não é um detalhe, né? É uma inversão completa da narrativa que a gente costuma ouvir. Totalmente! A fonte usa a expressão atraso total para descrever a Europa por volta do ano 1000. Eles não estavam liderando. Estavam correndo atrás. Exato. E portando conhecimento do mundo islâmico que, por sua vez, tinha preservado e expandido o conhecimento grego, persa, indiano. A Europa, na época, era uma província cultural e científica. E quando a gente olha as contribuições que a fonte lista, fica claro o tamanho dessa dívida. A China nos deu a física magnética, a pólvora, o papel. Coisas que mudaram o mundo. A Índia, os numerais que a gente usa até hoje, o conceito do zero, a álgebra. O mundo árabe, a lista é enorme. Enorme. Eles aperfeiçoaram a trigonometria, inventaram a alambique, a base da química, fundaram o estudo da ótica. A fonte cita Al-Razi, que já no século VII classificou a natureza nos reinos animal, vegetal e mineral. Pense nisso, mais de 1000 anos antes de Linneu, na Europa. É impressionante. O que a gente chama de tradição ocidental ou europeia é descrita como mais recente e bem mais sucedida, mas só depois de um certo ponto. E qual foi esse ponto de virada? O que fez a ciência europeia decolar? Segundo a fonte, a grande virada foi a universalização através da linguagem da matemática. A carreira meteórica da ciência ocidental começou para valer com Galileu Galilei. Certo. Mas, e esse é um mas gigantesco, isso só foi possível porque a Europa herdou todo esse conhecimento acumulado das outras tradições. Não foi uma criação do zero. Longe disso, foi uma passagem de bastão. Essa ideia de herança me faz pensar. Se o conhecimento pode ser passado adiante, ele também pode ser perdido no caminho. Com certeza. Isso bagunça um pouco aquela ideia de que a ciência está sempre progredindo, sabe? Sempre subindo uma escada em direção à verdade. Bagunça completamente. E a fonte traz um exemplo que é um soco no estômago dessa ideia de progresso linear. O heliocentrismo. A ideia de que a Terra gira em torno do Sol. Isso, que a gente associa a Copérnico, no século XVI. Certo? Sim, a Revolução Copernicana. Pois é. Mas a fonte nos lembra que um astrônomo grego chamado Aristarco de Samos propôs a mesma ideia no século III a.C. Peraí, como assim? Como uma ideia tão monumental simplesmente se perde por quase 2000 anos? É uma mistura fascinante de fatores. A visão geocêntrica de Ptolomeu, com a Terra no centro, era muito mais intuitiva. A gente não sente a Terra se mover, afinal. Exato. E os cálculos dele funcionavam bem para a época. Além disso, essa visão se encaixava perfeitamente na filosofia e na teologia dominantes por séculos. Então a ideia de Aristarco era inconveniente. Era genial, mas estava tão à frente do seu tempo que foi tratada mais como uma curiosidade filosófica. Ela não foi exatamente suprimida, foi ignorada até a morte. Então, uma verdade científica pode ser descoberta e simplesmente ficar na prateleira por 1800 anos até que o mundo esteja pronto para ela? Isso é impressionante. E mesmo depois de Copérnico retomá-la em 1543, a ideia demorou mais um século para ser amplamente aceita. O que mostra que o conhecimento não é uma escada que só sobe. É mais como uma biblioteca onde livros podem se perder e ser reencontrados muito tempo depois. E essa imagem se conecta com o que a fonte diz sobre o filósofo da ciência Thomas Kuhn. Ah, sim. Ele usa uma analogia poderosa comparando o desenvolvimento da ciência à evolução biológica. Exato.
A evolução biológica não tem uma meta final, né? Não estava tentando chegar ao ser humano. Ela só se ramifica, se adapta. E cria soluções cada vez mais especializadas. Com o argumento que a ciência funciona da mesma forma. Ela avança sim, cria produtos, teorias, modelos cada vez mais sofisticados. Mas não está necessariamente caminhando em direção a uma verdade absoluta, com V maiúsculo. Exatamente. Então a teoria da relatividade de Einstein não é mais verdadeira que a de Newton. Ela é uma ferramenta melhor, mais especializada para lidar com situações que a de Newton não conseguia explicar. Como velocidades próximas à da luz ou gravidade muito intensa. Perfeitamente colocado. E isso nos leva a outra característica da ciência que a fonte destaca. Ela é conjectural, Baseada em suposições. em hipóteses que estão sempre, em princípio, abertas à revisão. É por isso que ela pode ser revolucionária. Um novo conjunto de ideias pode substituir o anterior. E ela também se torna menos antropomórfica, né? Menos centrada na nossa experiência cotidiana. Sim, e mais abstrata, mais objetiva. E por ser essa atividade tão humana, feita por pessoas, ela está sujeita a todas as nossas falhas, paixões e, às vezes, até desonestidade. Infelizmente. A fonte conta uma história que é um exemplo trágico disso. É a de Paul Kammerer, um biólogo austríaco no início do século XX. A história de Kammerer é um drama. Ele era um defensor ferrenho da teoria de Lamarck. Aquela ideia de que características adquiridas em vida podem ser herdadas. Isso. Hoje a gente sabe que é em grande parte incorreto, mas na época era um debate quente. Kammerer estava obcecado em provar que Lamarck estava certo. E o que ele fez? Ele montou um experimento com uma espécie de sapo que acasala em terra. E ele forçou esses sapos a acasalarem na água, por várias gerações. Qual era a hipótese? Que com o tempo, os machos desenvolveriam almofadas nupciais nas patas, que são umas calosidades que os sapos aquáticos usam para segurar a fêmea na água. E ele anunciou que conseguiu, certo? Anunciou com pompa e circunstância, publicou, virou uma celebridade no meio científico. O problema Era mentira. era mentira. Anos depois, um cientista visitante desconfiou e, ao analisar o último espécime de sapo de Kammerer, descobriu a fraude. As tais almofadas eram falsas. Exato. Forjadas como? Alguém, provavelmente o próprio Kammerer ou um assistente desesperado, tinha injetado tinta nanquim nas patas do sapo para simular as calosidades. Nossa, tinta nanquim. É quase infantil de tão tosco, mas ao mesmo tempo é sombrio demais. Mostra o nível de desespero dele. Exatamente. A fraude foi exposta, a carreira dele foi aniquilada e, tragicamente, semanas depois, Kammerer cometeu suicídio. Que história terrível. É um caso extremo, mas que ilustra perfeitamente como a paixão cega por uma teoria pode destruir a integridade intelectual que a fonte aponta como uma das qualidades mais essenciais de um pesquisador. Mostra a ciência como ela é, feita por seres humanos com egos, ambições e medos. Exato. Essa história é um lembrete brutal do lado humano da ciência. E isso me leva a uma lista fascinante que a fonte traz dos conflitos da ciência de um sociólogo chamado Ian Mitchoff. Ah, essa lista é ótima. Ele coloca lado a lado o ideal e a realidade. É uma lista fantástica, porque ela resume essa tensão. De um lado você tem as normas ideais que todo cientista aprende. A fé na racionalidade, a neutralidade emocional. O universalismo, a ideia de que a verdade é a mesma para todos. Isso. Do outro lado, Mitchoff descreve o contra-ideal, o que acontece na prática. Envolvimento emocional, como Kammerer. Certo. Particularismo, a ideia de que minha descoberta é minha e eu mereço o crédito. E a parcialidade, a preocupação com o impacto social da pesquisa. Ou seja, a ciência real acontece nesse cabo de guerra constante entre como cientistas deveriam ser e como eles, sendo humanos, realmente são. É a definição perfeita. A ciência não é uma atividade platônica realizada por anjos. Ela é uma prática humana, com toda a glória e toda a miséria que isso implica. Então, depois de toda essa conversa, fica claro que a ciência é muito mais complexa e bagunçada do que aquela imagem do jaleco branco. Sem dúvida. É uma atividade profundamente humana, histórica, moldada por diferentes culturas e com metas que mudam com o tempo. E o progresso dela não é uma escada,
é mais como uma árvore. Uma árvore cheia de galhos que crescem, se cruzam e às vezes até morrem. Exato. E é uma atividade definida por suas tensões internas. A tensão entre a busca pela objetividade e a paixão pessoal. Entre a colaboração e a competição acirrada por crédito. Entre o desejo pela verdade e a possibilidade constante do erro, ou, em casos extremos, da fraude. É esse aspecto humano, com todas as suas contradições, que a torna tão dinâmica e, no fim das contas, tão fascinante. Para fechar, a fonte nos deixa com o pensamento do físico Max Planck, um dos pais da física quântica, sobre como as grandes mudanças científicas realmente acontecem. E ele não alivia, né? Ele é bem cético, bem direto. Ele diz: uma nova verdade científica não triunfa por convencer os seus adversários e fazê-los ver a luz, mas outros sim, porque os seus adversários acabam morrendo de velhos e uma nova geração cresce familiarizada com a verdade. É uma frase brutal, mas que tem um fundo de verdade. Ela sugere que, muitas vezes, as barreiras para o progresso científico não são lógicas ou empíricas. São sociais e psicológicas. Exato. As pessoas se apegam às ideias com as quais cresceram. Fica a reflexão, então. Será que o motor do progresso científico é menos a força pura da lógica e das evidências? E mais a troca de gerações e a inevitável passagem do tempo? É um pensamento um tanto inquietante para terminar nossa análise.